Tudo bem? Programa Mais Vida começando para você. Que bom estar de volta com você, conversando um pouquinho sobre a nossa fé, sobre a nossa vida. Fica aí, fica ligadinho que daqui a pouquinho a gente volta para trazer para você mais um programa Mais Vida. Isso, de volta ao programa Mais Vida. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma coisa que eu acho muito bonita da parte de Deus para conosco e também, se nós assim pudéssemos dizer, essa percepção que nós temos que ter da nossa relação com Deus, quando Deus ele nos propõe, quando Deus nos faz uma proposta, quando Deus nos chama a cumprir uma missão. Hoje vamos fazer a nossa conversa, a nossa direção espiritual deste programa, falando justamente desse chamado de Deus a nós, a mim, a você, assim como Ele chamou os seus discípulos, assim como Ele chamou os seus apóstolos. E, claro, Deus, de forma muito concreta, Ele chama, e a palavra é plena desse chamado de Deus através de Jesus. Deus que em Cristo comunica o seu desejo, comunica o seu chamado aos homens, e nós vamos estar olhando um pouquinho esse chamado que Deus faz, com qual propósito Deus o faz, a quem Deus o faz e o que Ele exige de cada um de nós. Eu acho que talvez seja muito mais nesse sentido. Primeiro, claro, lembrar sempre que quem chama é sempre o Senhor. O Senhor é quem nos escolhe. Nós não somos aqueles que escolhemos, mas é Deus quem acaba nos escolhendo. Claro que a pergunta que você poderia dizer, mas será que eu sou digno dessa escolha que Deus faz para cumprir esse mandato, essa missão, esse propósito que Deus tem? Não, se nós formos olhar assim, de fato, ninguém é digno, somos imperfeitos, não somos talvez os melhores e nem poderia ser. Talvez se cumpre muito aquilo que a palavra mesmo vai dizer, nós somos de fato como vaso de barro e somos modelados pela mão do olheiro, e o Senhor é aquele que nos modela, o Senhor é aquele que nos faz aptos diante desse chamado. Porque de fato, pela dignidade nós não a temos, nós não teríamos condições, se for pelas nossas próprias forças, se for pela ausência dos nossos pecados, se for pelo excesso das nossas limitações, pelas nossas fraquezas, enfim, por tantas situações, com certeza eu acho que nesse sentido nós acabamos não sendo dignos, se assim formos olhar desse bonito chamado que Deus faz a cada um de nós. E para falar um pouquinho desse chamado, o Padre gostaria de falar para vocês dessa passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo de 1, seguintes, onde primeiro a palavra começa nos falando que o Senhor, Ele chama os 12. Ele chama os 12 indistintamente, e nós vamos perceber que no grupo de Jesus existem pessoas de tantas maneiras, de tantas formas, pessoas que não são iguais de maneira nenhuma, em todos os sentidos, culturalmente falando, socialmente falando. Talvez isso para nos mostrar um pouquinho desse Deus que chama sem fazer distinção de pessoas. Isso é bonito em Deus para cada um de nós. E ali entre aquele grupo do Senhor estava a presença das mulheres. Quantas mulheres estavam ali que cercavam o Senhor, que seguiam o Senhor, que estavam com Ele, que o ajudaram de tantas formas. Então o Senhor que chama indistintamente, independentemente da classe, da questão cultural, do quanto de conhecimento, do quanto de dinheiro você tem ou deixa de ter. Enfim, o Senhor que com certeza Ele vai chamar você por aquilo que você é. E você é aquele que tem, pela parte de Deus, que tem a oportunidade de ter uma oportunidade. Isso é o mais bonito de Deus. Deus nos dá a oportunidade de ter oportunidades, independentemente em que condição nós estejamos. Deus nos oportuniza, Deus é esse Senhor da oportunidade.
esse Senhor que não faz diferença ao nos chamar. E isso, claro, é animador para cada um de nós. E isso se mostra ali no grupo daqueles que o Senhor convida para uma missão. O chamado de Deus, então, ele é um chamado que não faz distinção, ele é um chamado universal, ele é um chamado para todos. E aí você, como batizado, ou mesmo não como batizado, se sinta chamado a essa obra de Deus, a essa realização de Deus. Aliás, falando nisso, nesse Deus que nos comunica de maneira universal, nesse Deus que se dirige a todos nós indistintamente, tem sido um esforço muito grande do nosso Papa Francisco, aí o Papa conhecido como Papa do Povo, aliás, Papa que recentemente, fez aí uma visita a Cuba, fez uma visita também aos Estados Unidos, e aí é interessante o papel do Papa de forma não violenta, isso que é o mais bonito, talvez isso é o que dá mais a ele a autoridade. O Papa que sem nenhuma ideologia, o Papa que sem nenhum ato de violência, o Papa que sem usar de nenhuma força extrema ou qualquer força que pudesse ser ofensiva, o Papa que num apelo de diálogo, que faz através de um apelo de fraternidade, o Papa que consegue resgatar aí um diálogo perdido há tanto tempo entre Estados Unidos e Cuba, revelando justamente esse grande poder que Deus tem e que Deus nos dá, quando Deus nos chama a exercermos esse papel. E o Papa faz esse papel, o papel do mediador, o papel daquele que faz dialogar, o papel do Papa que abre a igreja para o mundo, que faz a igreja deixar de ser a igreja da sacristia, que faz deixar de ser aquela igreja voltada apenas para o seu umbigo, fechado nas suas coisas, mas um Papa que fala do meio ambiente, Laudato Si, por exemplo, um Papa que fala da importância de os Estados Unidos e Cuba voltarem a conversar para os dois povos, um Papa que fala, por exemplo, no mundo que tem que acolher lá aquele que é refugiado, aquele que é imigrante, aquele que precisa do nosso acolhimento, o Papa que fala de uma economia que seja mais justa e distribuída de forma melhor pelo mundo afora, o Papa que fala das doenças, enfim, o Papa como um homem chamado, como aquele que recebe um chamado de Deus e que nesse chamado vai cumprindo o seu papel. Então, eu acho que é muito importante que você que está aí, que nós todos nos sintamos chamados, sintamos conclamados a esta missão que Deus traz a cada um de nós. Então, a missão, o chamado de Deus, ele é universal. É um chamado que vence todas as barreiras, todos os preconceitos, porque ele faz isso a todos os homens de boa vontade e ele chama os seus apóstolos, ele chama os seus discípulos e é um convite. Um convite, claro, para que eles não fossem empregados do Senhor. Já não chamo mais de servos, lembra disso que o Senhor nos fala na palavra? Não o chamamos mais de servo, o chamamos de amigo. O Senhor que quer ao lado dele amigos, o Senhor que quer ao lado dele discípulos. Não quer alunos, não quer empregados, não quer servos, mas o Senhor quer os seus amigos, o Senhor quer os seus discípulos ao lado dele. O Senhor nos chama então como discípulos dele. E a diferença é muito grande ao ser chamado e eu estabelecer uma relação com Deus, com Cristo de discípulo. O discípulo é diferente do aluno. O aluno é aquele que aprende o que o professor ensina, mas é aquele que não necessariamente tem que seguir a maneira de vida do seu professor. Às vezes o professor ele é um bom ensinante, mas talvez não seja alguém que do ponto de vista comportamental, de valores, acaba sendo alguém a ser imitado. O discípulo não. O discípulo ele não só é convidado a aprender com o mestre, mas ele é convidado a seguir o mestre, a se tornar como o seu mestre. Aliás, mais, a superar o mestre. Então, é diferente ser discípulo. E daí nós somos convocados por Deus a sermos discípulos do Senhor. É isso que você e eu
com certeza somos chamados, e é isso que a palavra que o Padre está usando hoje para a nossa direção espiritual, que ela vai nos mostrar, né? Esse chamado que Deus tem para cada um de nós. Eu espero que você possa também estar atento a esse chamado que Deus faz. E é preciso estar realmente atento, porque Deus usa muitas vezes de sinais que às vezes nós não conseguimos compreender, não conseguimos captar, de maneira especial porque vivemos num mundo muito turbulento, num mundo onde talvez não nos permite aprofundar, não nos permite enxergar para além, escutar para além daquilo que tem que ser escutado para acolher esse chamado de Deus. Então, muito importante isso. A primeira coisa que eu gostaria de colocar é exatamente isso, né? Essa universalidade do chamado a todos os povos, né? Esse chamado que não é preconceituoso, que é livre de toda e qualquer forma de preconceito, né? Deus nos quer ao lado dele indistintamente. Então essa talvez seja aí a primeira coisa que nós temos que levar em consideração ao falar dessa nossa experiência de nos sentirmos chamados por Deus. E é claro que daí Deus, quando nos chama, Ele nos chama para uma missão muito específica. E aí estar atento a essa missão. Deus me chama, Deus se chama com qual objetivo, com qual propósito? É disso que nós vamos estar falando no próximo bloco, né, do nosso programa de hoje, um programa inteirinho dedicado ao chamado de Deus. Fica aí, daqui a pouquinho estamos voltando. Muito bem, de volta ao programa Mais Vida para você e falando desse chamado de Deus tão especial que Ele faz a cada um de nós. O Padre terminou o primeiro bloco dizendo o seguinte, que Deus faz um chamado e que esse chamado ele é feito dentro de um propósito. Deus tem um propósito para nós e é isso que a palavra de hoje ela nos revela. No capítulo 9, versículo 1 seguinte, aí de Lucas, nos fala que Jesus Ele chama os seus discípulos e Ele vai dizer o seguinte, preste atenção em qual vai ser justamente aquilo que o Senhor dá a eles como missão. Primeiro, o Senhor dá a eles condição. Jesus diz assim, estou chamando vocês e vocês vão ter o poder, vocês vão ter a autoridade. Só aqui, talvez nós já tenhamos que fazer um comentário, porque às vezes nós confundimos o poder e a autoridade e a confusão, ela acaba fazendo com que a gente use isso, e a confusão está justamente nisso, usar o poder não de forma responsável, um poder não para a vida, um poder não para criar uma condição de vida melhor para as pessoas, mas nós acabamos usando o poder sempre maculado ali pelo nosso egoísmo, acabamos usando a nossa autoridade não como forma de ajuda, não como forma de cuidado. O poder que tenho não uso para cuidar, pelo menos para cuidar daqueles que estão comigo, para cuidar da coletividade, mas acabo usando o poder que tenho desse chamado apenas aos meus benefícios, aos meus interesses, de forma tão egoísta, e daí não é esse. Quando assim fazemos, certamente nesse momento perdemos o poder. Deus não me deu o poder, né? E aí, por exemplo, o poder da saúde, o poder da fala, os dons, na verdade, né? De ser uma pessoa saudável, de saber falar, de poder ter conhecimento, poder aprender, enfim, tantas qualidades que nos fazem ter poder. Afinal de contas, Deus me deu o poder e deu poder a você para quê? Qual é o sentido de todo esse poder? Parar para pensar qual é o sentido que tem de eu ter tanta saúde, de eu poder me expressar bem, de eu poder conhecer bem, de eu poder ser bem articulado, enfim, tudo isso que Deus me deu esse poder todo, essa autoridade toda, para quê? Com qual intuito? O intuito é apenas voltar tudo isso em meu benefício? Você vai acompanhar na palavra que não, que quando Deus nos dá o poder, Ele quer que esse poder seja exercido, exercido, para que eu possa cuidar da minha vida, sim, mas o verdadeiro poder, o poder
o poder abençoado, por assim dizer, esse poder que ele significa uma bênção, é o poder que segue certamente aquele que é o grande desejo de Deus comunicado ali através de Cristo. Jesus diz assim, olha, eu dou o poder para vocês, eu dou a autoridade para vocês, primeiro, para vocês expulsar demônios. E aí vamos entender bem o que significa esse expulsar demônio. Demônio aqui é apenas uma palavra que a gente usa não para denominar um ser, mas é uma palavra para a gente usá-la no sentido de identificá-la com todo tipo de mal. Ou seja, Deus me deu autoridade, Deus me deu poder, para quê? Para expulsar o mal, para recusar o mal, para não querer o mal, para lutar pelo bem e não pela estipulação do mal, para a não oficialização do mal. Deus me deu poder para quê? Para que eu me colocasse contra o mal. Essa é a intenção. É para isso que Deus me deu autoridade, é para isso que Deus me deu poder. O poder de expulsar demônios. Ou seja, o poder de dizer assim, ó, a minha vida não vai ser a serviço do mal. Ela não será instrumento daquilo que é maléfico. Ao contrário, vou expulsar da minha vida e vou expulsar da vida da minha comunidade, da vida da minha família, da vida da minha sociedade. Vou expulsar tudo aquilo que possa significar aí esse indício de maldade. É a serviço disso que eu estou, que a minha vida está, é para isso que tem o poder que tem. Por isso, né, essa seja a primeira grande missão que o Senhor deu a eles e dá a cada um de nós. Somos convidados a recusar, a expulsar, a colocar para longe, a se afastar de todo e qualquer tipo de situações maléficas, maldosas da vida. Depois, no segundo momento, o Senhor diz assim, olha, o poder que eu estou dando a vocês, a autoridade que eu estou dando a vocês, sabe para que é? É para que vocês possam curar os doentes. E aí, veja, né, a autoridade, de um lado, expulsar o mal, do outro, o poder de curar os doentes, o poder de fazer bem a quem não está bem, a quem está mal, a quem precisa de um acolhimento, a quem precisa de um consolo, a quem precisa do seu restabelecimento. E é claro que essa cura não é que ela é feita de forma mágica, não, porque tem muita gente que acaba sendo curada de tantas doenças ou acaba adquirindo força para superar tantas doenças pelos simples fatos de se sentirem acolhidas, de se sentirem amadas. Com certeza hoje a maior cura que nós podemos realizar na vida das pessoas é não fazê-las se sentirem sozinhas quando da doença pela qual estão passando. Certamente essa é a grande cura que nós podemos dar às pessoas. Essa atitude nossa de acolhimento, de solidariedade, de olhar para o outro no seu sofrimento, na sua vulnerabilidade e trazê-lo para perto de mim. Bem naquela ideia que o Senhor tem na palavra de compaixão. A cura maior que nós podemos ofertar para as pessoas é justamente a cura que vem através da nossa compaixão, do nosso poder de ter compaixão das pessoas, de não deixá-las sozinhas, de não deixá-las à beira da estrada, de não deixá-las somente acompanhadas da sua própria doença. Que a doença não seja a única companhia das pessoas que estão adoentadas, porque infelizmente é o que acaba acontecendo. Além de doentes, sozinhas. Isso é o mais difícil e é nesse sentido que nós podemos fazer muito por aqueles que estão doentes. Então o Senhor nos dá poder, nos dá autoridade, sim, mas nos dá com um propósito. O propósito é claro, é colocar a nossa vida contra todo tipo de maldade e depois é colocar a nossa vida a favor da saúde, a favor da vida das pessoas, contra todo e qualquer tipo de doença. E o Senhor nos dá o poder de curar. E Deus nos dá o poder de curar, não nos fazendo mágicos, mas Deus nos dá o poder de curar, nos fazendo seres humanos, no sentido de que quando eu for humano com uma pessoa que está na doença, certamente nesse momento começou a se dar a unção espiritual, aquela unção que desce até o interior das pessoas, porque é a unção da acolhida,
é a unção do carinho, é a unção do gesto de fraternidade, de solidariedade, é a unção que vem da compaixão. É esta unção que deve cair no coração das pessoas e que faz tanto bem e que cura a tantas pessoas. Por isso, com certeza, esse poder Deus nos deu, essa autoridade Deus nos deu. E é isso que Deus nos convida. Claro que para que você possa sentir dentro desse chamado, você precisa, necessariamente você precisa do quê? Você precisa estar numa certa condição. E aí a palavra de hoje nos ensina, por exemplo, que Deus diz, olha, se você quiser partir para esta missão, você precisa fazer o quê? Você precisa estar livre. E aí o Senhor fala, por exemplo, de você não levar nenhuma túnica, nem sandália, você não levar nada com você, mas você na liberdade, livre. Só as pessoas livres podem realizar verdadeiramente aquilo que pode ser realizado. Você precisa ter muita liberdade, muita disponibilidade para poder estar a serviço do Senhor. Por quê? Porque se você não tiver a liberdade, aí quando o Senhor fala assim, ó, não leve com você lá mais de uma túnica, mais de uma sandália. Não faça isso, porque você vai precisar estar completamente livre, desimpedido para poder realizar este bem. E aí o Senhor nos propõe, que nós possamos fazer essa experiência, a experiência da liberdade. Porque de fato, se existir alguma coisa que nos prenda, que nos amarre, certamente a nossa missão acaba sendo uma missão prejudicada, uma missão que não vai fluir, que não vai acontecer, que ela não procede, porque exige muito de cada um de nós. Por isso, quanto mais livres, mais nós com certeza estaremos aí a serviço e à disposição do Senhor. E aí o Senhor termina a palavra e a orientação dele, dizendo àqueles que ele chamou, dizendo assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, faço a parte de vocês. A parte de vocês é levar o quê? É levar esse anúncio junto com vocês às pessoas. O anúncio da Boa Nova, para isso vocês têm condições, têm poder. Agora, claro que vocês também têm que contar com a possibilidade de que as pessoas, no uso da liberdade de cada uma delas, elas vão poder dizer não. E quando elas disserem não para você, você vire as costas, vá embora, porque a pessoa fez a opção dela, como quem dissesse assim, olha, não obrigue as pessoas a quererem, por exemplo, se livrarem do mal. Você não pode obrigá-las. Você vai ter que respeitar, inclusive, quando ela querer para ela mesma o seu próprio mal. Você pode orientar, você pode pedir, mas você não pode obrigar. Essa é uma experiência que, se ela tiver que passar, ela vai passar por escolha dela. E aí o Senhor diz na palavra, olha, se acontecer isso, se acontecer que não quiserem receber você, não quiserem acolher você, faça isso, Respeite o momento, vire as suas costas, vá embora e aquilo que você tinha que fazer, você já realizou. A parte que cabia a você, você fez. E de fato parece que é assim mesmo. Sempre converso com as pessoas e digo para as pessoas o seguinte, olha, querer ajudar sempre, mas a gente tem que saber que a gente vai acabar ajudando quem quer ser ajudado. Porque se uma pessoa se recusa, se uma pessoa não quer, o que dá para fazer? O que eu posso fazer? Eu não posso obrigar, eu não posso desrespeitar a própria liberdade dela. Então a gente vai acabar ajudando quem quer ser ajudado. E o Senhor nos lembra isso, nos lembra disso na palavra, quando Ele nos fala isso. Fala assim, olha, para quem não quer ser ajudado, não há o que fazer. Não há o que fazer, você não pode passar por cima como um trator. Ao contrário, você vai ter que respeitar. Por isso, tudo isso faz parte do chamado de Deus. Algumas coisas importantes para a gente compreender dentro de que forma se dá a nossa missão, de que forma se dá o nosso proceder aí como chamados, e chamados ao serviço do Pai. Eu espero que isso acabe nos ajudando, nos discernindo, nos fazendo entender o nosso papel, o nosso lugar no mundo como filhos e filhas de Deus. E de maneira especial, por quê? Porque a nossa missão maior com Deus não é ao interno da igreja. Não é. Infelizmente, talvez por muito tempo, nós acabamos compreendendo mal isso.
Nossa missão não está dentro da igreja, seja você católico, seja você não católico, mas a tua missão maior não é dentro ali das 4 paredes do templo onde você reza. Ali é o lugar do abastecimento, ali é o lugar do teu enriquecimento, ali é o lugar do teu fortalecimento. Mas o campo da missão, lá onde você tem que produzir os seus frutos, onde você é chamado aí, é lá fora. De maneira especial, é lá onde você trabalha, é lá onde você existe como família, é lá na tua escola, na tua universidade, enfim, nos vários campos da sociedade. É ali que você tem que colocar-se a serviço, é ali que está a sua missão. E eu espero que você tenha as forças necessárias para poder realizá-lo. E de maneira especial, para aquele que é cristão católico, por exemplo, a Eucaristia certamente ela é essa força para que você possa realizar, completar a sua missão. E que você use da Eucaristia como este alimento fortalecedor em sua vida. Não deixe de buscar a Eucaristia como esse alimento. Às vezes as pessoas me perguntam, mas padre, eu devo comungar, eu devo participar, talvez não estou preparado, não estou bem. Eu costumo dizer o seguinte, olha, quando eu não estou bem, é aí mesmo que eu preciso. Quando eu acho que eu estou fraco, é nesse momento que eu preciso da força. E é nesse momento que eu tenho que me encontrar com o Senhor para que eu possa completar a minha missão, para que eu possa realizar a minha missão. Eu espero que você possa ter compreendido isso e que a nossa conversa possa ter, de fato, feito com que a gente pudesse, assim, na experiência com Deus, nos fortificar para o trabalho. Muito bem, o programa Mais Vida aqui, acontecendo para você. Daqui a pouquinho a gente volta para a nossa bênção de hoje. Fique aí. Isso, o programa Mais Vida voltando para você e nós vamos para o fim do nosso programa, claro, pedindo a Deus aquela bênção especial. Por isso, a você que me acompanha, fique com Deus, que por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, Deus possa te abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e lembre-se, não é você que vive, mas é Deus que vive em você.